Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este nosso estudo profundo. Hoje a gente vai preparar a mente e o coração também para desvendar aquela lógica científica e espiritual incrível do capítulo 19, chamado Omissão, do clássico Justiça Divina, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Para quem já adora essa interseção entre ciência e espiritualidade, olha, isso aqui é um prato cheio. A ideia não é só ler texto, tá? É mergulhar de cabeça nas leis imutáveis de causa e efeito. É tentar entender, com a maior clareza possível, como o universo não observa só os nossos passos, mas principalmente as nossas pausas, aqueles exatos momentos em que a gente escolhe simplesmente não fazer nada. Tem uma frase que serve como nosso grande ponto de partida hoje. Uma frase que, sinceramente, balança a gente. Asseveras não haver praticado o mal. Contudo, reflete no bem que deixaste à distância. Esse pensamento cria um gancho filosófico fascinante. Ele bate de frente com aquela suposição básica e super comum a todos nós de que ter a consciência limpa é só não fazer coisas ruins. É um convite doído, mas muito necessário, para a gente parar de olhar só para o que não fizemos de errado e começar a prestar atenção naquele espaço gigantesco daquilo que a gente deixou de fazer. E aí a gente cai numa pergunta fundamental. Evitar o mal é de fato suficiente para alguém ser considerado bom? Essa tal ilusão da inocência precisa ser questionada de forma bem rigorosa, usando a lente da ciência espiritual. Ter uma vida ali passiva, onde a grande meta é só não atrapalhar os outros, pode até parecer nobre num primeiro momento. Mas será que isso basta perante as leis universais que são super dinâmicas e complexas? Será que o simples fato de não machucar ninguém magicamente tira da gente a responsabilidade de ajudar, de construir e de amparar quem está logo ali do nosso lado? Pensa bem, de um lado, a gente tem a não prática do mal, aquela atitude passiva, o cruzar de braços, a decisão super cautelosa de não ofender nem perturbar a ordem. Mas do outro lado, e é aqui que o peso da reflexão cai, a gente tem o bem deixado à distância. É literalmente a falha ativa em fazer o que é correto e produtivo. O que a obra faz aqui é mudar drasticamente o nosso olhar sobre a responsabilidade moral. A espiritualidade não é uma zona de conforto onde a gente fica dormindo, não. É movimento contínuo. É uma engrenagem que exige da gente uma participação constante e amorosa. Então, o ponto central está na definição exata do que é essa tal omissão. No texto, ela não é tratada como um errinho qualquer, um pequeno deslize ou um esquecimento do dia a dia. A palavra usada é fortíssima. Ela é uma chaga irremediável. A gente tem que pausar um segundo para absorver o peso disso. Pela lei científica de ação e reação, a omissão não é só um nada, não é uma ausência inofensiva. Ela é um vazio ativo, sabe? É um baita obstáculo que bloqueia a nossa trajetória e cria uma dívida enorme de inação. Quando a gente escolhe não ajudar, tendo os recursos na mão, a consequência não é ficar parado no tempo. A gente está, na verdade, ferindo ativamente o próprio progresso espiritual. Isso nos leva à próxima sessão. A efemeridade da vida e a moldura passageira. É fundamental deixar a profundidade desse pensamento ressoar. É provável que o abraço de hoje seja o início de longo adeus. Vamos pensar no peso emocional e na realidade biológica disso. A gente vive num mundo governado pela impermanência, onde cada interação é incrivelmente frágil, especialmente com quem precisa do nosso afeto. Cada encontro carrega uma probabilidade real, estatística mesmo, de ser o nosso último contato físico. A biologia é passageira. Os dias aqui na Terra são contados, e ignorar essa finitude é talvez a maior de todas as ilusões. E isso ilustra perfeitamente como as nossas responsabilidades se alinham na linha do tempo da nossa existência. A vida divide os nossos deveres de forma muito clara. Primeiro, olhando para o passado, a gente tem os pais ou quem cuidou da gente. Muitas vezes eles já estão fadigados por décadas de luta, com corpos e mentes exaustos. Eles são desafios no caminho que pedem o nosso apoio com a mais pura ternura. Depois, a gente tem os anos de agora, representados pelos filhos ou pelas gerações mais novas. Mesmo que eles estejam um pouco perdidos na ilusão, rebeldes ou trazendo problemas para dentro de casa, a física espiritual é clara. O nosso dever é abençoar a presença deles. E por último, o minuto presente. O hoje absoluto. É o trabalho que está lá esperando uma cooperação que a gente simplesmente não pode adiar. Dá para categorizar essas experiências de um jeito bem prático. O texto pede foco inabalável numa ação rápida e descomplicada. Se tem um amigo precisando, a regra é clara. Não precisa ficar lá dissecando, julgando se ele merece ou não ajuda. A diretriz é amparar e ponto final. Apoiar os pais cansados com carinho, abençoar os filhos nas fases mais duras e, de forma crucial, arranjar tempo e energia para o trabalho que já está lá esperando as nossas mãos. Fica bem evidente que nada disso é fardo ou punição. Pelo contrário,
São oportunidades valiosíssimas, fugazes, para a gente exercitar a nossa própria evolução antes que o tempo se esgote. E aí a gente chega nesse imperativo absoluto. Não adies o perdão nem atrases a caridade. Na física espiritual, pessoal, esse conceito de amanhã simplesmente não tem garantia nenhuma. Adiar uma ação amorosa não é porque a gente gerenciou mal o tempo ou está muito cansado. É violar diretamente a lei universal do amor ativo. O universo opera exclusivamente no agora. Aquele perdão que a gente deixa para uma hora melhor ou aquela caridade agendada para um futuro mais tranquilo são exatamente a tal da omissão. Aquele vazio ativo que trava a energia e estaciona a alma. Tem uma metáfora linda e melancólica aqui sobre a mensagem de Emmanuel. Tudo o que enxergas, usando a visão física, é moldura passageira de almas e forças em movimento. O nosso ambiente atual, as disputas de todo dia, os papéis sociais aos quais a gente se apega com tanta força, no fundo, é tudo só uma moldura. A ciência já não ensina que a matéria está em constante transformação? Pois é, aqui a gente percebe que o mundo visível é só um palco de passagem. O espetáculo cósmico de verdade é invisível aos olhos físicos. É o espírito eterno sempre aprendendo, usando a matéria só como uma escola temporária. A urgência do agora. A diretriz que fica é super simples, mas gigantesca. Faze, em cada minuto, o melhor que puderes. Essa é a vacina definitiva. É a única cura real contra a chaga da omissão. É urgente injetar o nosso esforço absoluto, a melhor intenção possível em cada fração de tempo que a vida entrega pra gente. É trocar aquele vazio gelado de não fazer nada por uma bondade consciente e ativa. O mundo espiritual não aceita a preguiça disfarçada de paz de espírito. Ele exige que a gente seja eficiente no bem e que a passagem por aqui deixe marcas bem nítidas de construção e consolo. Mas claro, não dá para negar que a realidade na prática é dura. Tem uma comparação aqui que é o verdadeiro teste dessa ciência espiritual no cotidiano. Muitas vezes, a gente tenta fazer o bem e o mundo devolve pedrada, ódio gratuito, ingratidão pura. Mas a resposta espiritual não muda nunca. É sorrir e auxiliar sempre. E o motivo vibracional por trás disso é o que mais liberta. Presta atenção. O mal do outro é um problema exclusivamente dele com as leis do universo. Mas a forma como a gente reage a essa hostilidade é o que vai determinar se a gente se liberta ou fica preso no karma. Responder à pedrada com amor incondicional é, literalmente, a única ferramenta que quebra esse ciclo da inércia para sempre. Para amarrar tudo o que vimos hoje, tem um pensamento final que a gente tirou do texto e que precisa ficar martelando na nossa consciência. E se esta for, em absoluto, a última vez que a gente tem a chance de estar diante das outras pessoas? Pensa naquele colega que testa a nossa paciência todo santo dia. Ou naquele familiar rebelde, mergulhado na dor. Naquele desconhecido na rua que foi grosseiro do nada. Trazer essa possibilidade real para o nosso dia a dia muda toda a matemática das relações humanas. Deixar o orgulho de lado, esquecer as pequenas ofensas e ser ativamente bom deixa de ser só uma frase poética. Passa a ser a atitude mais lógica, inteligente e inadiável que existe. Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.